aí na trilha? Sim, direto com o grande debate. O ministro da Economia, Paulo Guedes, negou hoje que o auxílio emergencial será prorrogado no ano que vem. A apresentação do novo programa social do governo foi adiada mais uma vez. E líderes ainda não sabem se o projeto será votado antes das eleições. O tema de hoje é: sem o Renda Cidadã, o governo deve prorrogar o auxílio emergencial? Os nossos debatedores são Guilherme Sugimori, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Monalisa. E Caio Coppola, bacharel em direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Monalisa. Boa noite, doutor Guilherme. Boa noite, espectador da CNN. Hoje quem começa é você, Guilherme, por favor. Boa noite, Monalisa. Boa noite, Caio. Boa noite, telespectadores. Obrigado mais uma vez por me convidarem para participar do programa. É sempre um prazer muito grande. A questão de hoje é muito interessante. A recuperação da crise econômica é uma necessidade da pós-pandemia, seja lá quando for isso. Eu espero que seja em breve. E o auxílio emergencial foi essencial nesse período, e a manutenção de programas de transferência de renda, no caso Renda Cidadã sendo estudado pelo governo, podem ser ferramentas essenciais, tanto para a sobrevivência durante a crise, quanto para a recuperação posterior. Mas como você muito bem apontou, mas o auxílio emergencial vai acabar e o governo vem se demonstrando incapaz de criar o Renda Cidadã de forma concreta. Isso não é nenhuma surpresa, tá? O governo vem demonstrando que muitas áreas importantes nunca teve um projeto. Jair Bolsonaro sempre foi, historicamente, um grande crítico dos programas de transferência de renda. Mesmo o auxílio emergencial, da forma como foi concedido, nunca foi do agrado do governo. Isso já foi discutido até aqui mesmo no programa. O governo federal propôs um valor inicial de R$200 e o aumento foi uma iniciativa do Congresso. O que aconteceu? O auxílio emergencial teve um impacto muito grande na popularidade do governo Bolsonaro. Ele está atualmente em um pico de popularidade com índice de aprovação de bom e ótimo de 40%. E o presidente percebeu que essa ação imediata tem um impacto inegável e passou a reivindicar reiteradamente a autoria do auxílio emergencial. É o auxílio emergencial do Bolsonaro. Isso não é problema nenhum, porque o auxílio é importante mesmo, mas o problema é outro. O governo se elegeu com um discurso de liberalismo econômico, contenção de gasto, austeridade, apoiando-se no ministro Paulo Guedes e agora bate cabeça constantemente com esse mesmo ministro. O presidente está preocupado com sua reeleição e não com as promessas que ele fez ao superministro Paulo Guedes. Vejam só quais foram as propostas para financiar o Renda Cidadã. Falou-se em retirar dinheiro de outros programas sociais, foi vetado pelo Bolsonaro, que disse em um evento em 26 de agosto que não iria tirar de pobres para dar para paupérrimos. Falou-se em retirar do Fundeb durante as negociações para sua extensão em 2020. O Fundeb é um fundo essencial e indispensável para a educação brasileira. Essa ideia não sobreviveu às negociações com os deputados e o governo federal desistiu também. Aí falou-se da limitação do pagamento de precatórios. O orçamento do pagamento de precatórios seria mais ou menos 48 bilhões. O teto sugerido foi 18 bilhões. É um calote de mais ou menos 30 bilhões. Isso é o governo não pagando suas dívidas. Uma grande parte desses precatórios são alimentares. Salário de funcionário público, pessoa física aposentada. São precatórios pulverizados. E essas pessoas que vão levar o calote, isso é um problema só para quem tem precatórios a receber? Não. É um problema estrutural. Representa o risco Brasil, instabilidade geral, a incerteza de que o governo tenha condições de manter os pagamentos de suas dívidas. Diante dessas acusações de que o governo estaria dando calote para financiar um programa populista, o governo recuou novamente. Então o problema aqui é a instabilidade, é a alteração, orientações econômicas incompatíveis com o perfil que se adotou durante a campanha. É um absurdo que a 45 minutos do segundo tempo, o presidente tenha reconhecido, forçadamente impulsionado pela busca pela reeleição, a importância dos programas de transferência de renda antes do término do auxílio emergencial. E não conseguiu tirar isso do papel, porque o governo e o Ministério da Economia não possuem a mesma visão. São 13 milhões de desempregados no Brasil. Se o governo não pretende negociar a flexibilização do teto de gastos, ele precisa, no mínimo, concordar qual linha vai seguir para manter essa população fora da miséria. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Sempre que o assunto em debate orbita a pandemia, e a paralisação econômica, eu faço questão de atualizar o espectador sobre o estado da Covid-19 no Brasil. Então, considerando a média móvel de 14 dias, o número de óbitos diminuiu 7,3% e o número de novos casos regrediu 9,6%. Na verdade, nenhum dos 26 estados, mais o Distrito Federal, está em estágio acelerado de infecção. Claro que essa queda consistente, que já dura muitas e muitas semanas, não é divulgada com a mesma verve
observada durante a escalada da pandemia, quando a contagem diária de mortes, né, e as previsões alarmistas protagonizaram um noticiário mórbido, né, que ao invés de subsidiar o cidadão com informações relevantes e pluralidade de opiniões, instaurou medo e sofrimento psicológico na audiência, agravando o ônus da quarentena para uma população que foi trancada em casa à força e sem critério. Por isso, que também não me surpreende que na hora de reportar ao público o estado do emprego no Brasil, muitos veículos de comunicação tenham prestigiado os dados consolidados em julho pelo IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Segundo a pesquisa nacional, né, por amostras de domicílio contínuo, PNAD contínuo, a taxa de desemprego alcançou seu recorde desde 2012, atingindo 13,8% e afetando aí mais de 13 milhões de trabalhadores. E aqui eu faço uma pergunta ao espectador. Quantos postos de trabalho vocês acham que foram extintos, tá, em julho e agosto desse ano? Quantos empregos vocês acham que foram perdidos nesse bimestre? 100 mil? 500 mil? 1 milhão? O cidadão antenado, ele tende a especular que no auge da pandemia o desemprego explodiu, mas os números vão na contramão desse sentimento. Na verdade, segundo o CAGED, né, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, em julho e agosto houve um saldo positivo de 380 mil empregos com carteira assinada. Isso representa mais de 6 mil novos postos de trabalho por dia. Então, essas são notícias bem auspiciosas, né, nas duas principais frentes de batalha da agenda nacional, que são a crise de saúde pública e a crise econômica. E essa resistência de setores da imprensa em repercutir com a devida ênfase a desaceleração da pandemia, o sucesso da flexibilização da quarentena, a geração de emprego e os sinais de recuperação da economia, essa resistência em prestigiar essas informações beira o tal negacionismo. Parece até que existe uma agenda velada contra a esperança e contra o otimismo, né? E a ideia de um jornalismo independente e vigilante deveria ser informar o público, não desanimá-lo. Mas enfim, por que eu fiz questão de abordar esses pontos positivos e factuais sobre os dois aspectos da pandemia, saúde e economia? Porque esse é o contexto que vai determinar a dimensão do programa de transferência de renda em 2021, seja ele o Bolsa Família ou o Renda Cidadã, né, que é uma medida justa e necessária, que já foi amplamente defendida em outras edições desse debate, né? A pandemia sob controle, então com um número de contágio e óbitos em queda, redes hospitalares com disponibilidade de leitos e quem sabe até uma vacina eficaz, permite uma reabertura econômica mais abrangente, mais expedita, né, especialmente no setor de serviços e na informalidade. E a geração de emprego em ritmo acelerado resolve o maior problema decorrente da paralisação, que é a extinção de postos de trabalho. Ou seja, se a ideia inicial do governo e de algumas lideranças do Congresso era estruturar um novo programa assistencial mais abrangente, com as verbas do Bolsa Família acrescidas aí de cerca de 50 bilhões de reais, talvez, em virtude da conjuntura em 2021, esse valor possa ser reduzido, se os números, tanto da saúde quanto da economia, continuarem aí numa trajetória positiva. A transferência de renda pós-pandemia, ela não é um fim em si, ela atende a um propósito maior, que é minimizar os impactos econômicos ao cidadão trabalhador que teve aí a sua renda suspensa por ações políticas arbitrárias.